Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao convite do Denis, agradeço a confiança do pastor também, dos queridos obreiros, e também agradeço a vocês. Como é bom, eu fico muito feliz quando eu vou em uma igreja para poder adorar ao Senhor com vocês. Eu não estou aqui somente para falar da palavra para vocês, eu sou um irmão em Cristo de vocês, eu sou um servo de Deus e nós nos reunimos aqui na igreja, acima de tudo, para adorar ao nosso Deus. Então, como é bom, né? Eu sempre gosto, quando eu estou em alguma igreja, eu costumo parar por um momento e ouvir a igreja cantando. E como é bonito ouvir vocês louvando, que vocês continuem louvando ao Senhor com essa força, com essa dedicação, entregando a adoração de vocês. É uma adoração, a nossa adoração deve ser racional, nossa adoração deve ser com força, com entrega, e assim nós dedicarmos ao Senhor o nosso mais perfeito sacrifício, que é a adoração a Ele. Meus irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia, quero me apresentar para os irmãos, depois eu vou falar brevemente um pouco do que nós batistas temos feito para o reino, e depois eu vou expor um texto de Isaías. Se você já quiser abrir sua Bíblia, já deixar aí aberta, Isaías capítulo 6, nós vamos ler do 1 até o 9, até o 8, na verdade. Mas antes, deixa eu me apresentar a vocês, tá bom? Meu nome é Levi, como o Denis já falou, eu sou missionário batista desde os meus 18 anos, eu sou filho de pastor, cresci inclusive na Assembleia de Deus e tenho muitas boas recordações, né, do tempo em que eu estive na Assembleia de Deus. Foi um tempo muito proveitoso para mim. Eu, particularmente, sempre gostava muito de participar dos momentos de escola bíblica, participar dos momentos de doutrina, sempre foram momentos muito, muito bons para mim. Por ser filho de pastor, eu cresci podendo conviver com os mais diversos ministérios da igreja. Então, eu já estive atuando com crianças, com adolescentes, com teatro, nos mais diversos ministérios. Mas, aos 15 anos, o Senhor confirmou ao Senhor a minha vocação, o meu ministério para o ensino. Mas até então, eu não queria saber de missões, né? Meu pai fazia grupos para fazer evangelismo nos interiores e eu já cheguei a fingir estar doente, já cheguei a fingir que estava dormindo, para não ir, porque eu não gostava disso, eu sempre fui muito tímido. Então, para mim, fazer evangelismo nunca foi minha vocação. Falar de missões, falar de Jesus para outras pessoas, nunca foi a minha vocação. Eu não nasci para aquilo. Eu tinha certeza, plena certeza de que eu não nasci para aquilo. Mas então, quando eu tinha 18 anos, logo depois de completar 18 anos, eu fui convidado para participar de um seminário. Foi durante a pandemia, quando a onda de Covid já tinha diminuído, os casos já tinham diminuído. E eu fui convidado para participar de um seminário lá no Cibima, que é o Seminário Batista Maranata, que fica ali na Parangaba. Seria uma semana de seminário sobre história da igreja, que é um assunto que eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler sobre a história dos irmãos, ler sobre a história dos grandes mártires, dos grandes mestres da igreja, sempre foram histórias que me incentivaram muito. Mas mal sabia eu que o intuito real do seminário era falar sobre missões no contexto de história da igreja. Então eu passei uma semana sendo martelado por Deus acerca de missões. Meu coração, meus irmãos, queimou tanto naquele seminário e eu percebi que eu estava fazendo uma coisa errada. Eu já tinha entendido a minha vocação, eu sabia que a minha vocação era para o ensino e eu já estava atuando na minha igreja, ensinando crianças, adolescentes e adultos, mas faltava alguma coisa. Eu estava recluso só ao contexto da minha igreja. Eu não falava de Jesus para outras pessoas. E ali eu percebi que não importava o quanto eu acumulasse da Escritura no meu coração e na minha mente. Não importava o quanto eu acumulasse de conhecimento. Se eu não compartilhasse isso com outras pessoas, de nada adiantaria. O Senhor fez queimar o meu coração naquele seminário.
E alguns meses depois eu conheci o programa missionário do qual eu faço parte hoje. E foi justamente numa ministração em Isaías 6 que eu entendi o Senhor me chamando para fazer missões. Minha vocação não é o evangelismo, tá? Eu não tenho ministério evangelístico, eu continuo sendo tímido, continuo tendo dificuldade de me relacionar com pessoas, mas eu tenho a certeza de que aquilo que o Senhor me deu não foi para mim, mas foi para compartilhar com outras pessoas. Então, tenha essa certeza no seu coração. Se o Senhor lhe deu um dom, se o Senhor lhe deu algo, um talento, não é seu. É para compartilhar com outras pessoas, para que outros conheçam a salvação que um dia chegou até você. O Senhor confirmou essa certeza no meu coração e desde então eu sou missionário batista. Nós batistas, nós temos uma junta de missões nacionais que fica lá no Rio de Janeiro. E nessa junta nós temos alguns programas de missões que nós chamamos de Radical Brasil. O Radical Brasil ele tem diversas frentes. Nós temos frentes de plantação de igreja, que é a qual eu participo, e nós temos as frentes de compaixão e graça, onde nós temos as Cristolândias, que atuam dentro das Cracolândias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador e de João Pessoa. E nós temos também o programa Viver, que atua com crianças que não têm acesso à educação. E mais recentemente o Senhor nos permitiu lançar mais um programa que é o Vila Minha Pátria. Não sei se os irmãos recordam, mas há pouco tempo nós tivemos muitos refugiados chegando até o Brasil, por conta de guerras lá no Oriente Médio. Então o Senhor nos deu a oportunidade de servir a essas pessoas e nós temos lá em São Paulo uma vila que o nome é Vila Minha Pátria, para nós repatriarmos essas pessoas, falarmos de Cristo para elas e levarmos educação e outros serviços a essas pessoas. Mas, mais especificamente, o que eu atuo, que é o Ministério de Plantação de Igreja, nós temos frentes em diversos estados. Nós temos o Radical Amazônia, onde jovens vocacionados que entendem o seu chamado para missões decidem abrir mão dos seus trabalhos, faculdades e vão viver integralmente numa base missionária para depois serem missionários e plantarem igrejas nas comunidades ribeirinhas. Nós temos mais de 30 mil comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos mais de 30 mil comunidades, eu não estou falando de pessoas. Imagine aí que em cada comunidade dessa nós temos cerca de até 1.000 pessoas, ou algumas são maiores. Então são muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram, só foi uma palavra, mas depois não teve uma continuidade de plantação de igrejas. Além do Radical Amazônia, temos o Radical Integral, onde as pessoas vão para interiores para plantar igrejas, e tem o projeto do qual eu participo, que é o Radical Mais, o Radical Metropolitano. Eu não tenho ainda condições de servir integralmente a obra missionária. Eu trabalho durante o dia, faço faculdade à noite, então nos meus finais de semana eu sirvo ao Senhor com missões. E para essas pessoas que se encaixam nesse contexto como o meu, o Radical Mais é para isso. Nós plantamos igrejas e falamos do amor de Jesus para as pessoas. Meus irmãos, eu contei a vocês brevemente do que o Senhor tem feito na minha vida, e não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos missionários. Uma coisa que eu gostaria de relembrar, porque tem a ver com o que eu quero expor aos irmãos em Isaías. Eu confessei a Cristo com 6 anos de idade, mas eu só fui realmente entender o chamado do Senhor quando eu tinha 15 anos. Muitas vezes nós nos encontramos nessa condição de uma pessoa que está na igreja há muito tempo, que conhece o Senhor Jesus, mas ainda não entendeu o chamado do Senhor para a sua vida. É mais ou menos nesse contexto que o profeta Isaías se encontra no capítulo 6. Ele já era profeta, já estava cumprindo seu ministério, mas a Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, algo aconteceu com Isaías. Por isso, abra sua Bíblia aí, se você já não tiver aberto, e vamos ler. Acompanhe juntamente comigo. Isaías capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1
até o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui o teu corpo, eis aqui, meu Deus, os membros, ó Pai, do corpo de Cristo. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento para nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e o nosso entendimento. Faz queimar no nosso coração, meu Pai, a vontade de nos juntarmos a esta jornada e sermos também missionários, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que nós possamos aprender de Ti através da Tua palavra. Transforme o que precisa ser transformado, Senhor. Quebra e refaz o que precisa ser refeito. Se essa não for a nossa vontade, meu Senhor, que a Tua vontade venha sobrepujar a nossa e o Senhor venha permanecer soberano sobre as nossas vidas. Fala conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu expliquei brevemente o contexto desse capítulo. Isaías já era profeta, mas aqui ele tem uma visão. E o Senhor abre os olhos de Isaías para enxergar algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar justamente isso que os olhos de Isaías puderam enxergar. Quando o Senhor abre os olhos de Isaías, quando o Senhor toca no profeta, a primeira coisa que ele enxerga é a grandeza e a soberania de Deus. Nós vemos que ele enxerga o Senhor num alto e sublime trono. Ele enxerga toda a terra cheia da glória de Deus. Isso nos faz refletir que nós precisamos abrir os nossos olhos, assim como Isaías abriu. Para quê? Para enxergarmos que Deus permanece soberano sobre todas as coisas. Independente do tempo, independente da época, independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus é o Rei soberano sobre este mundo. Deus é o Senhor, o único Deus vivente. Um salmo muito famoso de Isaías, ou de Davi, o salmista vai comparar Deus com outros deuses. E aí ele fala: olha, os deuses, os ídolos, têm mãos, mas não tocam. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. O nosso Deus é diferente de todos esses ídolos. Ele tem mãos que tocam, ele tem olhos que enxergam todas as coisas, ele tem mãos que são poderosas para fazer qualquer coisa. Ele é soberano. Ele sempre foi soberano. Muitas vezes a nossa vontade quer se colocar sobre a vontade de Deus. Mas deixa eu lhe contar uma coisa: nada pode sobrepujar a vontade de Deus. Deus é soberano, Ele permanece soberano sobre todas as coisas. Alguns capítulos do livro de Jó, eu gosto muito de ler quando, às vezes, eu estou me sentindo alguma coisa. Quando eu estou me sentindo, às vezes, um pouco mais superior, deixa eu voltar aqui, deixa eu ler esses capítulos de Jó. Depois leia na sua casa Jó do 38 ao 41, e você verá o Senhor perguntando a Jó algumas coisas muito importantes. O Deus se levanta, pede para Jó se levantar também, cingir os lombos e responder a Deus.
Foi você que deu limite ao mar? É a você que as estrelas respondem? É a você que os animais vêm pedindo comida quando estão precisando? É você que sabe o período exato de cada coisa? Foi você que disse ao mar: venha até aqui. É muito interessante porque Deus faz várias perguntas a Jó. E para nenhuma delas, Jó tem resposta. E se ele tivesse de responder alguma coisa, ele responderia: não, Senhor. Não fui eu que fiz nada dessas coisas. E não sou eu que tenho conhecimento de nada dessas coisas. Só o Senhor Deus. Só o nosso Deus tem conhecimento das eras, das épocas, do que já passou, do que acontece e do que há de vir. Só o nosso Deus tem conhecimento sobre todas as ciências deste mundo. Só o nosso Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Tem poder para transformar a minha e a sua vida. Tem poder para transformar aquele seu vizinho, aquele seu familiar que você acha que nunca será salvo. Deus tem poder para transformá-lo. Deus é soberano. Os elementos da criação, os animais, a terra adora o nosso Deus. Depois faça uma viagem pelos Salmos, pelos Provérbios, e você verá que o firmamento anuncia as grandezas de Deus. O irmão que fez a leitura da Bíblia, aqui do Salmo 96, nós vimos justamente isso. No finalzinho do Salmo 96, Davi fala algo parecido com o que eu estou falando aos irmãos. Ele fala: alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Tudo, meu irmão, adora ao nosso Deus. Mas aí fica a pergunta para nós: será que assim como a natureza, será que assim como os animais, nós temos rendido a nossa adoração ao Senhor? Será que nós temos nos rendido ao Senhor, tal qual os animais se rendem quando estão com fome? Tal qual a chuva, as estrelas, os trovões respondem a Deus? Será que nós temos feito o mesmo? Você e eu somos a mais perfeita criação de Deus. Mas somos a única criação que se rebelou contra o próprio Deus. Eu e você, nós demos as costas para Deus em algum momento das nossas vidas. E foi só por intermédio dele que nós fomos salvos. Que nós possamos olhar ao redor, enxergar a natureza, enxergar os animais, ler essas passagens bíblicas e refletirmos como nós podemos entregar de uma forma satisfatória a nossa adoração a Deus. Ele merece. Ele não precisa de nada nosso. Mas como gratidão a Ele pelo seu sacrifício, como gratidão a Ele pelo seu amor, nós rendemos adoração ao nosso Deus. E a principal forma de rendermos adoração ao nosso Deus é nos rendermos a Ele. Nos rendermos ao seu poder, nos rendermos à sua graça e reconhecermos a nossa condição. É justamente isso que acontece no versículo 5. Depois que Isaías enxergou a grandeza de Deus, depois que Isaías percebeu o quão grande, o quão poderoso é o nosso Deus, ele enxerga, olha para si mesmo, é constrangido e percebe o quão pecador ele é. Isaías fala para Deus: ai de mim, Senhor, pois estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías se depara com a grandeza de Deus, ele é imediatamente constrangido por esse poder, porque não há como nós nos depararmos com a glória e o poder de Deus e permanecermos na mesma condição.
Se isso acontece com você, meu irmão, tem algo errado. Renda-se ao Senhor. Quando você se depara com a glória de Deus, quando você se depara com a sua força, com o seu poder e com os grandes feitos que o Senhor Deus fez, você tem que ser constrangido por Ele. Você tem que ser constrangido por essa presença e reconhecer, assim como Isaías, o quão pequeno e insignificante você é. Nós não somos nada se comparados à glória de Deus. Nós não somos nada se comparados ao tremendo poder e à tremenda graça do Senhor. Deixa eu fazer uma ilustração. Como eu já falei aos irmãos, eu gosto muito de estudar a história da igreja. E a vida dos primeiros mártires é um grande ensinamento para mim. Logo no primeiro século, depois que Cristo ressurge, passa um tempo com os discípulos, e após o Pentecoste, lá em Atos 2, nós vemos uma grande revolução causada pelo Evangelho. O mundo, desde então, nunca mais foi o mesmo. Nós cantamos aqui, venha o teu reino. E deixa eu lhe dar uma boa notícia, esse reino veio até nós, através de Jesus. E desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. O maior episódio da humanidade foi a encarnação, morte, sacrifício e ressurreição de Cristo. E Cristo iniciou uma grande missão, mas não foi uma missão fácil, principalmente nos primeiros séculos. A primeira grande perseguição iniciada contra os cristãos foi no ano de 64 depois de Cristo. Mais especificamente, no dia 18 de outubro de 64, um grande incêndio atingiu Roma, a capital do Império Romano. E esse incêndio destruiu 10 das 14 regiões, dos 14 bairros de Roma. Mas desses 4 que não foram atingidos pelo incêndio, adivinhe só, 2 deles eram onde os cristãos moravam. A mão do Senhor protegeu o seu povo. E você pode pensar, nossa, glória a Deus por isso, e realmente, glória a Deus por isso. Mas os cristãos mal sabiam o que viria depois. Justamente por causa disso, por não terem sido atingidos pelo incêndio, o imperador da época, Nero, achou essa desculpa, uma desculpa ótima para colocar a culpa nos cristãos, dizendo que eles haviam causado o grande incêndio de Roma. Durante 6 dias e 7 noites, a cidade queimou. E após isso, toda a cidade estava culpando Nero, dizendo que ele teria encomendado o incêndio. E ele, para achar uma desculpa, colocou a culpa nos cristãos. Desde então, a partir desse episódio, os cristãos foram perseguidos. Nero imprimiu é ótimo, né? Não tinha impressora na época. Nero redigiu um edito que circularia por toda Roma, dizendo que cristãos deveriam ser achados, perseguidos e mortos. E não era uma morte simples, meus irmãos. Alguns eram mortos por feras, colocavam peles de animais com o cheiro dos animais, e os cristãos eram devorados por feras nas arenas. Outros eram decapitados, como foi o apóstolo Paulo. Alguns outros, como o apóstolo Pedro, foram crucificados. E a pior das mortes foi feita no próprio palácio de Nero. Segundo ele, para iluminar a noite de Roma, ele pendurava cristãos em hastes de madeira, betumava eles com piche e ateava fogo. Os cristãos se tornaram luminárias para a cidade de Roma durante a noite. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Esse foi o período onde mais o evangelho cresceu. Porque diante dos imperadores, Nero foi o primeiro, mas não foi o último a perseguir a igreja. Diante dos imperadores, diante da sua morte, os cristãos anunciavam o evangelho.
Os cristãos anunciavam o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e salvou a vida deles. E por isso, muitos foram salvos, por conta do testemunho de mártires como Paulo, que por diversas vezes em suas cartas falou que era o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos e o pior deles. O menor, imagine o próprio Paulo dizendo: eu sou o pior dos pecadores. Paulo um dia foi constrangido pela glória de Deus. Você deve lembrar lá de Atos 12, quando o ainda Saulo estava indo perseguir e matar os cristãos em Damasco. Ele recebeu uma visão. Uma grande luz brilhou diante dele e uma voz bradou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante daquela glória, Saulo percebeu o seu estado de pecado. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Por isso, meus irmãos, eu digo a vocês, quando nós paramos para pensar, para enxergar a grandeza e a glória de Deus, isso tem que constranger o nosso coração, a ponto de nós dizermos como Isaías: Senhor, eu tenho lábios impuros, eu tenho um coração impuro, eu preciso ser purificado por Ti. Nós temos por tradição vir à igreja toda semana, aqui terça, quarta e domingo, né? Terça, quarta e domingo, e nós nos colocamos diante do Senhor, o adoramos. Quando nós ouvimos os louvores, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós nos debruçamos sobre ela, isso tem que gerar um efeito no nosso coração, nos constranger, ao ponto de falarmos como Isaías, reconhecermos o nosso estado de pecado e nos reconciliarmos com o Senhor. Glória a Deus e graças a Deus que o Pai tem um plano de redenção. Graças ao nosso Deus que nós temos acesso à graça dele. Isaías, no versículo seguinte, passa a experimentar a graça e o poder transformador do Senhor. No versículo 6 ele diz: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías se coloca diante do Senhor como um pecador, e o Senhor responde ao seu clamor com o perdão e a purificação. Para Isaías, esse perdão e essa purificação veio através de uma brasa viva. Para nós, esse perdão e essa purificação veio através do sangue vivo de Jesus. Através do sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você somos purificados do nosso pecado. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos o nosso estado, Ele responde a nós com o seu perdão. Esse plano que foi feito por Deus desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 1. Esse plano de redenção que foi colocado sobre Jesus, o próprio Deus se desfez, se despiu da sua glória, veio até nós e morreu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Talvez, meus irmãos, vocês já conheçam toda a história da cruz. Talvez você já conheça toda a história de sofrimento de Jesus, daquele sangue derramado, o único sangue puro que foi derramado por todos os impuros, o único justo que foi colocado entre os injustos. Ele foi sepultado entre os ímpios e pecadores. Talvez você conheça todo o sofrimento físico e espiritual de Jesus. Talvez você já saiba que antes da crucificação, Jesus foi orar no Getsêmani. E orando lá, ele suou sangue.
Mas suar sangue não é algo tão simples assim quanto parece. Talvez a gente leia e não perceba a profundidade da angústia de Jesus. Esse tipo de estado, chamado hematidrose, só é causado em algum corpo quando aquele corpo está diante de um sofrimento muito intenso, de uma angústia muito intensa, de um cansaço físico extremamente rigoroso e de um medo muito grande. Sob essas condições, Jesus suou sangue. Depois disso, ele foi levado até Pôncio Pilatos. A gente sabe da história, você sabe da história. Depois ele foi chicoteado. E talvez você saiba de um detalhe muito importante. O chicote romano, ele era constituído de pequenas esferas de chumbo, junto com pequenos fragmentos de osso. O açoitado se colocava, era pendurado num tronco, porque senão ele caía, ele ficava curvado, e provavelmente eram 2 açoitadores, um de cada lado, de estaturas diferentes, para que o açoite pegasse todo o corpo. A cada chibatada que Jesus levava, uma tira de couro era arrancada, de forma que os seus músculos, ossos e nervos eram expostos. Talvez você já saiba que mesmo depois disso, Jesus ainda foi obrigado a levar a parte horizontal da cruz por um caminho de cerca de 600 metros. A parte horizontal da cruz pesava 50 quilos. Depois, o crucificado era pendurado na cruz com pregos. Não eram pregos comuns e não eram colocados em regiões aleatórias do corpo do crucificado. Os pregos das mãos, que provavelmente eram nos pulsos, eram colocados em uma região em que cada pequeno movimento do crucificado fazia ele sentir um choque por todo o corpo, porque ficavam entre os nervos, tendões e ligamentos do pulso. Os pregos dos pés da mesma forma. E pior, a posição que o crucificado ficava dava a ele poucas horas de respiração, porque ele ficava numa posição que ele não conseguia respirar, os seus músculos do tórax não conseguiam se expandir. Talvez você já saiba de tudo isso. De forma que o crucificado, toda vez que queria falar ou respirar, ele tinha que colocar todo o peso do corpo sobre o prego dos pés, sobre o único prego dos pés. E ele sentia um choque que corria por todo o corpo, porque os seus nervos estavam sendo esticados como se estica a corda de um instrumento. Essa dor atroz que Jesus sentiu, foi por longas horas. E Jesus, ele não se colocou sobre os pregos dos pés só para respirar. Ele se levantou cerca de 7 vezes. Nós temos 7 frases registradas de Jesus na Escritura. Em uma delas, mesmo que aquilo causasse uma dor tremenda em Jesus, ele se levantou sobre os pregos dos pés e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em outra vez, ele levantou os olhos aos céus e disse ao Pai: está consumado. Ali estava o meu pecado e o seu pecado. Ali, meu irmão, estava crucificado em Jesus o nosso castigo. Éramos eu e você que deveríamos estar naquela cruz. Talvez você já saiba de tudo isso que eu lhe falei, mas talvez também você ainda não tenha percebido que tudo isso foi por você. E não só por você. Se você já é um salvo, talvez você ainda não tenha percebido que isso também foi por aquela pessoa que você tanto despreza. Por aquela pessoa que você acha que nunca será salva, porque ela é um pecador terrível.
Deixa eu refrescar a sua memória com outro texto da Escritura, 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo fala de uma série de rótulos que não herdarão o reino dos céus. Ele fala, olha, não vos enganeis, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os afeminados, nem os ladrões, nem os homicidas herdarão o reino dos céus. Mas ele vai falar lá no versículo 11, uma coisa muito interessante. Ele vai falar, tal fostes vocês, outrora. Não se enganem, realmente, ladrões não vão herdar o reino dos céus. Realmente, fornicadores não vão herdar o reino dos céus. Mas lembrem-se sempre que vocês um dia foram assim. Mas vocês foram salvos, vocês foram lavados e regenerados por esse sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Eu quero fazer mais uma ilustração. Eu não sei se alguns dos irmãos conhecem essa história, ela é bem conhecida. Em um certo povo, havia um jovem que cometeu um crime. E ele foi preso por causa daquele crime que ele cometeu. O juiz julgou a causa e disse que ele teria de ser morto. No dia seguinte ele seria morto. Então a cidade, muito comovida por aquele jovem, ele era muito novo, tinha muita vida pela frente e podia ser redimido. A cidade toda se juntou, foi até o governador da cidade pedindo clemência, pedindo perdão pelo homicídio causado por aquele jovem. O governador acatou, disse que daria o perdão a ele, mas que ele próprio iria até a prisão com a carta de perdão para entregar ao jovem. Quando ele chegou lá, ele se vestiu de religioso, colocou a carta dentro de uma Bíblia e chegou lá para entregá-la ao jovem. Quando o jovem viu o governador, ele disse, volte para trás, eu não quero saber do seu Deus. O governador disse, rapaz, eu tenho uma boa notícia para você aqui dentro. Abra, deixa eu falar para você. Ele disse, não, eu não quero saber do seu Deus. Se o seu Deus existisse, eu não estaria aqui. Se o seu Deus existisse, nenhum homicídio teria acontecido no mundo. O governador deixou aquele lugar e saiu. Mas antes de sair, ele falou ao carcereiro sobre a carta de perdão. O carcereiro foi até o jovem e disse, rapaz, você é um tolo. Aquele homem não era um religioso, ele era o governador da cidade. E dentro daquela carta estava, ou dentro daquela Bíblia, estava a sua carta de liberdade, a sua carta de perdão. O dia passou, o rapaz foi condenado à forca, e antes da forca lhe deram uma palavra. E ele disse o seguinte, habitantes dessa cidade, principalmente vocês jovens, eu estou morrendo hoje não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Nessa mesma condição desse jovem, muitas pessoas hoje estão rumando para o inferno. Na mesma condição desse jovem, muitas pessoas, e eu acredito que pessoas muito próximas a você, estão caminhando para o inferno. Elas são pecadoras, merecem serem alcançadas pela graça de Deus. E não se engane, Deus quer que elas sejam salvas. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo 2,4 justamente isso, que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a nossa posição diante dessas pessoas que estão rumando ao inferno? Muitas delas talvez tenham o mesmo questionamento deste jovem. Será que Deus existe? Se Deus existe, por que tanto mal? Elas não tiveram seus olhos abertos para perceber que o mal deste mundo é causado pelo nosso pecado. E que Deus, na verdade, é a solução para este mundo. Porque Ele um dia se desfez da sua glória, habitou entre nós, nos ensinou e morreu por nós. Mas a história
não acaba na morte de Jesus. Nós bem sabemos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele levou até o sepulcro o seu castigo, o seu pecado e a morte. Mas essas coisas ficaram no sepulcro. Só o nosso Senhor ressurgiu. Ele ressurgiu ao terceiro dia e daquele momento em diante ele iniciou uma grande missão. Isaías, no versículo 8, bem antes de Jesus vir até nós, Isaías entendeu o seu propósito e a missão do Senhor para a vida dele. Ele diz assim a Bíblia: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías aceitou o seu chamado. Aceitou o chamado de anunciar ao povo de Israel sobre o Messias que haveria de vir. Anunciar ao povo de Israel sobre a condição de pecado que aquele povo estava, mas que havia uma esperança. Essa promessa, esse chamado de Deus para Isaías é o mesmo chamado de Deus para os nossos dias. Os campos estão brancos. O mundo está carente da graça de Deus. A quem Deus enviará? Quem há de ir por ele? Essa missão iniciada por Jesus, ela continuou com os primeiros discípulos lá no primeiro século, fiéis, perseverantes. Essa missão continuou mesmo no período de trevas da igreja, na Idade Média, com cristãos que ainda permaneceram firmes. Essa missão continuou quando tudo parecia perdido e o Senhor levantou grandes reformadores da igreja. Essa missão continuou quando o mundo parecia frio e distante e Deus levantou os grandes avivamentos. E essa missão continua até os dias de hoje. Essa missão um dia chegou até você. Eu não sei quem falou de Jesus para você, mas eu sei que alguém falou de Jesus para você. E você, meu irmão, é uma parte, é um integrante também dessa missão. Eu não sei como Deus pode lhe usar como missionário, como missionária. Deus pode lhe usar no seu trabalho. Aos que ainda estão em período escolar, Deus pode lhe usar na sua escola, na sua faculdade. Deus pode lhe usar na sua família, meu irmão. A nossa decisão é nos rendermos a Ele, tal qual Isaías se rendeu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías não perguntou a Deus: para onde eu irei? Ele disse: envia-me a mim. Isaías não perguntou: quem irá comigo? Ele disse: envia-me a mim. Isaías não perguntou: o que eu terei de comer, o que eu terei de beber, ou onde eu irei morar. Isaías somente disse: envia-me a mim. Esse caminho que Isaías trilhou, esse caminho que eu e você também podemos trilhar, foi aberto por Jesus. Ele é o Deus em missão e é a Ele que nós servimos. Por isso, eu tenho que lhe dizer, se você ainda não chegou nesse ponto de primeiro reconhecer esse sacrifício de Jesus como para você, meu irmão, tome essa decisão. Esse sacrifício eficaz, esse sacrifício perfeito foi para perdoar o seu pecado. Jesus está conosco. Jesus está no nosso meio para salvar, tanto quanto ele estava lá no primeiro século, quando num só sermão de Pedro 3.000 pessoas foram salvas. Esse mesmo Deus que agiu em Pedro, age também nas nossas vidas, age nessa noite e continuará agindo para todo sempre. Esse mesmo Deus, Ele é capaz de salvar o mais terrível dos pecadores.
Esse mesmo Deus salvou Pedro, que negou a Cristo. Salvou Paulo, que era um perseguidor da igreja. Esse mesmo Deus salvou ateus e transformou em grandes cristãos. Esse mesmo Deus salvou depravados e transformou em grandes mestres. Esse mesmo Deus salvou a minha vida, salvou a sua vida. E esse mesmo Deus quer salvar também aqueles que estão perdidos. Eu e você somos parte, somos integrantes dessa missão. Eu quero concluir pedindo que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 5, quero ler para finalizar, dos versículos 18 até o versículo 21. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Esse pequeno trecho de Paulo aos Coríntios, acredito que é um resumo muito bem feito de tudo que eu tentei falar aos irmãos nessa noite. Tudo isso que eu falei, toda essa salvação, toda essa glória, todo esse poder de Deus, vem dele. E ele reconciliou consigo o mundo. Como? Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. Deus não colocou a culpa sobre mim e sobre você, mesmo que ele tivesse todo o direito de fazê-lo. Ele não colocou a culpa dos seus pecados sobre você. Pelo contrário, ele colocou no próprio Filho. Ele colocou em Jesus. E agora, você e eu que somos salvos por Cristo, nós somos embaixadores deste ministério. O embaixador é um representante do seu país, não importa onde ele esteja. Pode estar dentro de casa, pode estar do outro lado da rua, do outro lado da cidade ou do outro lado do mundo. Ele é um representante do seu povo. Você e eu, meus irmãos, somos representantes do povo de Cristo. Somos representantes do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos ministros da reconciliação. Por isso, coloque-se diante do Senhor. Assim como Isaías um dia se colocou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Levi, qual é o critério para ser um ministro da reconciliação? Primeiro você aceitar a salvação de Cristo e depois segui-lo. É o único critério que ele coloca aos que querem segui-lo. Lá em Lucas 9 ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o critério para ser um missionário. Acreditar em Cristo, negar a nossa própria vontade, reconhecer o nosso pecado, tomar a nossa cruz, ou seja, sermos semelhantes a Jesus e segui-lo. Ele já abriu o caminho e é um caminho eterno que nunca se apagará, porque foi feito pelo Deus eterno. Esse caminho é o caminho pelo qual nós andaremos até o fim. E ele deixa bem claro que nós nunca estaremos sozinhos. As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, lá em Mateus 28, 20, são: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Viva, meu irmão, nessa certeza. Ou se é missionário, ou se é impostor. Não tem como ser cristão sem falar de Jesus para outras pessoas. Coloque-se diante dele e aceite esse chamado.
Você não sabe, nunca saberá para onde Ele lhe levará. Mas uma coisa eu lhe garanto: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.